Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar sobre os carboidratos, suas características, classificações e as principais funções desempenhadas dentro de um organismo vivo. Bem, primeira coisa a gente precisa saber o conceito, a definição, o que vem a ser um carboidrato. Em geral a gente pode falar que os carboidratos são biomoléculas à base de carbono ricos em grupos hidroxila. Lembrando que esse grupo hidroxila é representado pelo OH, que é o hidrogênio ligado covalentemente ao oxigênio. Os carboidratos, em geral, apresentam uma fórmula que pode ser representada por CH2O. Em função dessa representação, CH2ON, eles podem também ser chamados de hidratos de carbono. Existem outras denominações também muito utilizadas para denominar um carboidrato. Então, além de poder ser chamado de carboidrato, de hidratos de carbono, eles são conhecidos como açúcares e também recebem outras denominações como glicídios ou glucídios, não é assim? Então, analisando a estrutura dos carboidratos em geral, a gente pode falar que são biomoléculas de função mista. Por que biomoléculas de função mista? Biomoléculas porque estão diretamente relacionadas aos organismos vivos. E de função mista porque vai apresentar mais de uma função orgânica na sua estrutura. Ou seja, um carboidrato ele pode apresentar a função álcool associada à função aldeído, aí ele vai ser chamado de polihidroxialdeído. Ou um carboidrato pode apresentar a função álcool com a função cetona, o que pode ser chamado de polihidroxicetona. Durante muito tempo, os carboidratos eram reconhecidos como importantes fontes de energia e componentes estruturais. Só que, à medida que as características, o conhecimento de bioquímica foi avançando, foi possível perceber que os carboidratos eles desempenham outras funções que não somente as relacionadas às fontes de energia, pois os carboidratos estão ligados, por exemplo, às atividades essenciais das células. Em organismos eucariotos, são fundamentais, por exemplo, para a sobrevivência da célula e a intercomunicação celular. Então a gente pode analisar nessa ilustração aqui várias estruturas que representam diferentes carboidratos. Então aqui a gente tem carboidratos com 3 átomos de carbono na sua estrutura, onde a gente pode identificar a função aldeído com a função álcool, por exemplo, no gliceraldeído, e ao lado nós temos a estrutura da glicose, onde a gente pode ver várias hidroxilas também com a função aldeído em uma das extremidades. Ao lado a gente tem a função, um carboidrato conhecido como frutose, onde a gente tem várias hidroxilas, só que agora associada à função cetona. As principais funções dos carboidratos são, a gente pode pensar que eles são moléculas ricas em informação, e todas essas características, todas as funções que são associadas aos carboidratos, função energética, né, ricas em informação, todas essas diferentes funções, elas são facilitadas em função da diversidade estrutural que esses carboidratos podem apresentar. Uma característica importante associada aos carboidratos de maneira geral, no que diz respeito às suas propriedades químicas, é que praticamente todos os carboidratos eles podem apresentar 2 tipos de isomeria, o que nós chamamos de isomeria constitucional e isomeria chamada de estereoisomeria. Analisando, por exemplo, a estrutura da glicose e da frutose, são 2 substâncias, são 2 moléculas completamente diferentes, mas apresentam a mesma fórmula molecular. Então, toda vez que a gente se depara com esse tipo de situação, substâncias, moléculas diferentes com a mesma fórmula molecular, a gente pode falar que é um caso de isomeria, que são moléculas que apresentam isomeria ou que são isômeros, não é assim? Então, analisando separadamente cada tipo de carboidrato, a gente pode identificar algum tipo de isomeria constitucional, que também pode ser chamada de isomeria plana, e também nós conseguimos identificar um outro tipo de isomeria, classificada como isomeria espacial, chamada de estereoisomeria. Obrigado e até a próxima.